O Segundo Destaque traz hoje um ponto importante da nossa economia, que é a indústria primária, que é o agronegócio, né? Nós vamos hoje mostrar um pouco da que a gente tem de soluções hoje na gestão de lavouras, pecuária e armazéns dentro da solução Cigam. Trazemos hoje, junto a essa apresentação, o Rodrigo Dulce, que é um especialista da área, né? Ele é diretor da Cigam Prime, tá? Parceira da Cigam, e desenvolve o módulo. Então ele tem conhecimento de campo em relação a isso, vai nos dar algumas dicas, algumas citações do uso e como extrair o melhor da ferramenta. Em contrapartida, nós vamos mostrar também todo o apoio de retaguarda que o próprio Cigam traz. Como todos sabem, hoje o Cigam tem vários recursos de automatização dentro de todas as suas plataformas, né? Todos os seus, dentro do back-office completo, toda a parte contábil fiscal. Ele tem uma integração com o Open Bank, facilitadores que vão acompanhar ali as questões de pagamento, recebimento, né? Como o Pix, entre outros. Recebimento e pré-nota, agilizando a partir do recebimento e pré-nota toda a parte de notas fiscais para as empresas. A personalização de telas é uma característica de low-code nossa. Então, nada é parado, estático. A gente tem uma personalização muito grande em relação a isso nas implementações. Um OLAP de pesquisas dinâmicas, que vocês podem ver tanto na internet, né, quanto na própria ferramenta. Né, um facilitador para te poder retirar relatórios com grandes informações. Nós também temos uma área de BPM, Workflow e RPA, né, que vai fazer essa parte da automatização dos processos que tem dentro do próprio Cigam. E um BI, altamente integrado. O foco hoje todo está baseado na gestão. Quando a gente fala do agronegócio, falar exclusivamente das questões onde nós estamos focando a área da lavoura, né, a fazenda em si. Né, o Rodrigo vai explicar um pouco mais para nós, os conceitos que tem ali dentro do próprio Cigam. Né, o que a gente tem em relação a essa gestão da lavoura, da criação da pecuária e da gestão de armazéns, com uma retaguarda robusta como tem o Cigam hoje, onde tem toda a parte de gestão dos seus suprimentos, né? Então, a gente consegue comprar, a gente consegue fazer cotações, a gente consegue ter uma gestão da compra e o rateio da compra em relação às nossas fazendas, né? Ou, de repente, em cima de um veículo, um caminhão, né? A gestão dos nossos estoques e a distribuição desses estoques, que podem ser de consumíveis, pode ser de peças, como também pode ser dos nossos grãos, né, em relação a isso. A saída, a venda, tratamento de exportação, se algumas trabalham direto com exportação, né, contabilizando e gestão fiscal em cima disso aqui, gerando toda uma parte fiscal. Então, para a área do agro, é importante saber do livro do Diário do Produtor. Tá? A gente vai ver isso aqui dentro e já está totalmente apoiado. Obviamente, a gente tem toda uma área financeira que controla toda essa estrutura aqui dentro, onde nós temos o contas a pagar, contas a receber, a integração com os bancos, a gestão dos nossos contratos, né, que a gente vai ver isso também, apoiado por uma área de recursos humanos, folha de pagamento. Tudo isso traz dentro do Cigam uma só ferramenta, né, numa só ferramenta. Então, você consegue entrar entre as áreas, se movimentar entre as áreas, né, atendendo desde o ponto que é o ponto de trabalho hoje, o controle da lavoura, a entrada do GTA, o controle e recebimento das cargas, né, nos seus armazéns. Então, apoiado por esse grande back-office que a gente tem aqui dentro. Também temos uma área de apoio para empresas que têm uma área patrimonial, um ativo muito grande. Então, nós temos uma manutenção desses ativos controlado por ordem de serviço. Então, preciso fazer, por exemplo, um controle de abastecimento, eu preciso fazer uma manutenção recorrente, né? Coisas que são derivadas do trabalho da produção. Tá? Isso tudo em uma só ferramenta. Depois a gente leva para uma questão de análise de BI, olhando esses custos diretos e indiretos, tá? Que a ferramenta vai gerar, para que a gente possa apurar qual o melhor desempenho dentro daquela safra que foi feita, dentro daquele período que a gente está trabalhando ali dentro. Né? Claro, a gente não pode deixar passar que tudo isso está apoiado pela UCC. Então, hoje a Cigam tem um trabalho muito grande em cima disso, né, em relação de poder divulgar para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para a nossa equipe interna, todo o conteúdo que a gente tem. Inclusive, a nossa Wiki, ela é pública. Tá? E a nossa Wiki hoje é uma fonte de informação direta para todos. Bom,
Eu vou transferir a tela agora, né, para que vocês possam estar olhando, e aí vou deixar a palavra, eu vou passar a palavra aqui para o Rodrigo, né, que é a pessoa que vai nos guiar nessa navegação, né, e vai nos mostrar como esse cenário que a gente está trazendo aqui dentro, que é o agronegócio, principalmente. Rodrigo, a palavra é sua. Vou estar acompanhando aqui e posso ser a tua mão no mouse, ou se então você pode trocar as telas para que a gente possa hoje estar fazendo esse trabalho tranquilo aqui dentro e apresentando para o pessoal o que a gente tem dentro dessas áreas aqui dentro, trazendo e envolvendo as demais áreas do CIGAM e seu relacionamento total, né? Como a gente viu no início. Eu não consigo ali mexer com as telas, eu acho que tu vai mexendo ali, Marcão, e eu vou comentando um pouquinho, né? Ok. Beleza. Pessoal, falando um pouquinho então ali da parte do gestão de lavouras, né, e da parte de pecuária, que é o objetivo do nosso bate-papo ali, né? Nós temos dentro da parte de gestão de lavouras hoje tudo que diz respeito a controle, né, da propriedade, de dentro para fora, né? Então, da porteira para dentro, né, a gente consegue fazer toda a gestão. O que a gestão busca, né? Trazer o resultado final para o nosso cliente. Então, o CIGAM, como o Marcão já comentou, com essa questão mais robusta ali de retaguarda, enfim, né, a gente traz como módulo do gestão de lavouras e pecuária um complemento. Então, dentro disso, a gente tem todo o controle de fazendas, né, que é o nosso principal cadastro hoje, que faz a gestão de todas as fazendas, né. Então, dentro da gestão de fazendas hoje, dentro da gestão, eu consigo cadastrar a fazenda, a matrícula dela, né, conta gerencial, quem é o proprietário, né, dados dos documentos também, né. Essa questão dos proprietários também ela é bacana porque ela traz o percentual de cada sócio, né. Isso depois vai linkado ali com a parte do livro caixa do produtor, né, o livro digital, né? Então eu já sei ali todas as receitas e despesas de acordo com as entradas e saídas da fazenda aí, né? Também ajuda no rateio e nos fechamentos depois, né, de custo, né? Para que eu saiba ali quanto cada sócio teve de receita e despesa, né? E a participação que ele tem dentro do grupo, né? Então tudo isso já está amarrado por fazenda, então eu posso ter sócios diferentes em fazendas diferentes, né? Eu tenho as unidades de estoque hoje, que são as unidades onde eu vou armazenar. Então se a fazenda ela tem armazém próprio, né? Ela já faz essa gestão e ela poderia estar armazenando em terceiros também, né? Em cooperativas, enfim, né? Em setores, em empresas privadas. Dentro disso, no próprio cadastro da fazenda, ele faz toda a gestão de se a fazenda é arrendada, se é plantio em conjunto, né? A gestão de documentos, número de matrícula, INCA. E agora a gente está fazendo um outro sequenciamento que vai estar liberado aí até o final do ano, que é a questão da gestão dos documentos em si, né? Como a fazenda ela tem muitas matrículas, essas matrículas têm validades, elas têm a questão do licenciamento ambiental, enfim, né? Nós vamos ter tudo isso vinculado e podendo anexar também esses documentos, tá? Controlando a validade ali da matrícula, por exemplo, uma matrícula, hoje ela tem um vencimento ali de 30 dias, né? Para poder ser utilizada em bancos, em financiamentos, enfim, né? A gente vai estar controlando isso também, né? Que era uma demanda bem antiga dos clientes. O sistema, então, ele está dividido em fazendas, condomínio, né? Quando eu tenho uma gestão de sócios, né? Onde eu tenho um presidente, né? E esse condomínio, ele é dividido em vários sócios e várias fazendas, né? É bem comum hoje no agro fazer essa gestão, né? Ter esse condomínio com uma inscrição estadual própria, né? Um presidente, né, e tudo que for faturado e comprado vai estar sendo gerenciado, gerido por esse condomínio. Então, dentro do condomínio ali eu posso ter N fazendas com sócios diferentes, cada um com seu percentual, e eu consigo fazer a gestão desse condomínio, né. Então, são duas divisões, condomínio e fazenda. Abaixo a gente já tem a parte de talhões, então, basicamente, hoje dentro da área do agro, né, tudo é gerenciado via talhão, né, que é uma subdivisão da fazenda, né, então aí dentro eu posso ter hoje N talhões, né, cada um com suas abreviaturas, com a sua área útil, com fator de operação, né. Esse fator de operação é bem importante quando eu trabalho com agricultura de precisão, então ele determina, dentro de determinado talhão, o quanto eu consigo utilizar dos meus maquinários, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma barragem, uma estrada, uma rede elétrica que passa no meio, eu não consigo ter 100% da minha operação, ou utilizar 100% do meu maquinário, né? Ele vai acabar perdendo tempo ali para fazer essas atividades. Então, eu consigo colocar o fator de operação e ele vai me ajudar na gestão depois da alocação desses recursos também no custeio, né? Então, um talhão com 100% de fator de operação, ele tem um custo menor que um talhão, né, com 70%, 80%. Então, aqui a área útil também, é a área aqui de plantio mesmo, né, dentro do talhão ainda eu vou conseguir determinar ali o aproveitamento para cultivo, a área de operação, se a terra é própria, se é arrendada, né, se tem posto meteorológico em cima dela, né, e que tipo de ocupação ele vai ter, se é uma ocupação anual, né, se eu vou ter ali uma ocupação perene, enfim, então eu posso dividir em vários tipos de ocupação nesse talhão, né, para que eu determine depois as minhas safras, né. Tem um campinho bacana ali embaixo também, Marcão, que é o campo de distâncias, né? Ele está sendo bem utilizado agora pelos nossos clientes, porque a distância entre um talhão e outro da sede impacta diretamente no custo, né? Então, isso, eu consigo fazer essa análise depois, olhando qual é o custo de deslocamento que eu tenho das máquinas, né? Então, se eu tenho ali que tem um talhão que ele está a 20 km da sede, 30 km, 50 km, né? Eu já consigo determinar isso no meu custo depois, né? Qual é o custo que eu tenho de deslocamento. Certamente, os talhões que estão mais próximos da fazenda, ele tem um custo menor.
E os talhões mais longes cabe, né, possibilita, então, ao agrônomo ou ao proprietário da fazenda decidir se continua com a área ou não, olhando para o custeio, né. Ou daqui a pouco ele vai ter uma sede lá com parque de máquinas, que hoje ele não tem, né, para diminuir esse custo. Então, também é algo que está sendo bem utilizado aí pelos clientes na análise, né. Saindo um pouco do talhão, a gente tem a parte das culturas, né. Então, dentro da cultura, eu vou poder cadastrar ali o que eu vou ter lá durante o meu ano agrícola, né. Então, se eu vou estar com soja, com milho, né, com café, com algodão, né. O RP hoje está preparado para trabalhar com qualquer cultura, né. Dentro disso, eu já consigo colocar de qual família ela pertence, espaçamento correto para plantar, quantas mil sementes por hectare eu vou colocar, quebra de semente, né. E dentro disso já tem todas as características ali abaixo da cultura, né. Uma questão bacana ali são as especificações também, né, que logo do lado das características da cultura ali, né, do lado ali, Marcão. Aí, as especificações hoje já são para questões de entrada da produção depois, né, de desconto, né. Então, aqui cada cultura vai ter a sua tabela de desconto. Como ela não é uma tabela fixa, né, eu posso ter uma tabela para cada cultura, né. Então, dentro disso, eu já posso criar tabelas, percentuais de desconto, e isso vai servir depois na entrada, lá no armazém, né, ou na balança. Quando eu for fazer pesagem, já vou poder descontar umidade, impureza. Tem algumas culturas que descontam grãos ardidos, quebrados, rajados, enfim. Então, tu monta para cada uma, né, as suas especificações. E logo abaixo ali a gente tem também o ciclo da cultura, né? O ciclo da cultura ele permite já que eu defina, né, para cada cultura, quais são as atividades que eu vou fazer, né? E se uma é dependente de outra ou não. Então, por exemplo, aqui de forma bem prática, né, nós vamos estar ali com a etapa, né, que é a preparação do solo. Eu vou saber ali quais são os insumos que eu vou utilizar e os maquinários, né? Então, bem simples ali, já posso alocar ali. Se eu clicar ali no tratorzinho, por exemplo, lá do lado, marcar aí, eu já posso alocar qual é o equipamento que vai estar fazendo esse preparo de solo. Então, o trator que eu vou colocar ali, enfim, né? Posso colocar um trator, um pulverizador, uma colheitadeira, né? E vou determinar ali qual é o tempo que eu vou utilizar para aquela atividade, né? Então, posso colocar um trator aí, enfim, né? E vou deixar ele já pré-definido para essa atividade. Para esse preparo de solo, eu vou usar esse trator mais grade, né? Você já vai estar computando no meu custo, já vai tirar o trator também da disponibilidade. Junto com isso, também do ladinho ali, né? Eu já vou ter os insumos, ó, do ladinho do trator. Eu já posso colocar, pode ser aí, Marcão. Eu já posso colocar aí quais são os insumos que eu vou utilizar, ó. Então, eu posso colocar ali, escolher um fertilizante, um adubo que eu vou utilizar ali, né, uma semente, né, e já vou estar colocando também vinculado. Então, eu posso criar todo esse ciclo já, né, deixar tudo isso pré-definido, para que o pessoal do campo já consiga fazer o apontamento, né, já consiga apontar. Né, então, já coloco aí quantos quilos eu vou utilizar, né, ele está sempre olhando por hectare, vocês podem ver que ele está sempre olhando por hectare lá em cima já, né, então, já posso colocar essa quantidade também. Nem precisa preencher ali, Marcão, pode deixar ela em branco aí. Então, esses dois campos eles servem para que depois eu tenha lá meu custo de previsto e realizado no mesmo formato, tá? Vou dar um F2 aí, beleza. Então, eu vou ter todas as etapas, né? Já vou ter isso pré-definido. Os dias após ali também são para montar o meu ciclo já, então eu já consigo montar ao longo do tempo em quais datas eu vou fazer essas operações, né? E isso me ajuda a simular depois, né? Quando eu montar o talhão, eu vou conseguir simular. Então, esse ciclo aqui ele é por cultura. Uma vez que eu faço para soja, milho, algodão, enfim, as culturas que eu tenho, ele fica para que eu só faça a manutenção, né? Então, é um cadastro, é feito uma única vez. Podemos voltar ali, então, saindo um pouco da cultura, nós vamos ter o cadastro ali das cultivares, né? Então, a cultivar também é de extrema importância, porque vai ser a variedade que eu vou plantar, então, olhando para a soja, aqui eu já estou olhando a variedade, a data, a previsão de início, né, ideal, a data de término, né, ele já dá uma previsão de colheita em cima disso, né, porque ele tem embaixo ali o ciclo médio, então o ciclo médio dessa cultura é 110 dias, né, o mínimo e o máximo que ele pode levar, né? Então eu já vou ter ali uma previsão de colheita, né? Então, cadastrei a cultura, coloquei ali conforme vem as características dela, né? Que já vem do meu fornecedor, eu já vou conseguir também ter isso me pontuando depois no meu calendário de atividades, né? Que é o meu calendário desde o início, com o ciclo previsto ali e a janela ideal de plantio, que é de extrema importância hoje para o produtor, né? Saber a janela ideal de plantio cada vez mais, né? Pelas questões climáticas, né? E eu já consigo organizar toda a minha atividade de plantio até a colheita, né? Então, fechando aí a cultivar, né, ainda de cadastros importantes que nós temos, né, nós temos toda a questão ainda de recursos e composições, isso também ajuda bastante, porque nesse momento aqui eu já consigo atrelar todas as minhas máquinas, né, e composições a um valor hora também estimado, né. Então, eu já sei quando eu utilizar um trator qual é o valor hora dele, né, já está custeado, já sei quando eu utilizar uma colheitadeira, enfim. Então, isso me ajuda bastante, né, a ter também essa questão do previsto realizado e organização das minhas máquinas dentro da atividade, né. As maiores propriedades aí têm dificuldade em organizar os seus equipamentos, né? Saber quando o trator vai estar disponível, a colheitadeira, enfim. Então aqui eu já consigo ter os meus recursos e composições atrelados, né? E com isso eu consigo organizar depois a questão da execução das atividades também.
Se eu não quiser ter isso, eu posso deixar em branco, lá com o app, com a mobilidade, eu posso apontar na hora o trator que eu estou utilizando também, tá? Não é impeditivo. Depois a gente tem mais alguns cadastros, né, para quem trabalha mais com irrigação, né? Por exemplo, ali nós temos os levantes e as bombas, né, que são para quem já tem a parte de irrigação, então pode cadastrar para que eu tenha o custeio depois, né, quanto é que me custa esse levante, quanto que ele está disponível, né? Então isso também é bacana para quem trabalha com irrigação, né? As pontas de pulverização, que são os bicos, né? E mais abaixo a gente tem as misturas de tanque, né? O que é as misturas de tanque? É tudo que eu vou utilizar nas minhas aplicações. Então o agrônomo já pode deixar as receitas prontas, né? Então, por exemplo, aqui para uma aplicação de fungicida, né, eu já posso ter aqui dentro, né, qual é a solução que eu vou utilizar. Então, eu vou estar largando 100 litros por hectare, né, 100 litros de água lá em cima, né, que foi o que eu determinei. E para esses 100 litros de água, eu vou ter 2 litros de fungicida e meio litro de óleo mineral, né. Então, conforme eu for multiplicando, se o tanque for de 2 mil litros, de 3 mil litros, eu vou multiplicando pelas quantidades e ele já vai me dando a mistura de tanque, né, mas eu já deixo ela pré-pronta aqui, né. Como eu poderia ter colocado já lá em cima também, né, eu poderia ter colocado a capacidade total do tanque, 2.500 litros, e ter feito já a proporção ali de tudo que eu vou precisar, tá? Então, são duas formas de trabalhar. Ele já traz ali o transportador também, porque a maioria das propriedades hoje tem a questão do misturador, né? Então, a mistura não é feita direto no pulverizador, ela é feita no misturador e transferida para o pulverizador, para agilizar a operação e também ganhar na questão da qualidade da calda, né? Então, são os dois pontos que a gente tem ali já para atender também. Então, já posso formar o transportador, se é caminhão, misturador, enfim, né? Equipamento que eu vou utilizar. E a mistura que é para ser executada, né? Feito isso, né, com esses cadastros que a gente tem, né, a gente já pode, claro, a gente cadastra eurímetro, enfim, ali ainda mais voltado para a questão da manutenção dos equipamentos depois, né, a gente já pode montar, aí a gente tem a questão dos eurímetros, né, dos recursos. Ele é multi-eurímetro, isso é um negócio bacana também, né, então ele consegue atender a questão das máquinas, né, por exemplo, a colheitadeira, ela tem o eurímetro do motor, tem da trilha, né, e eu posso trabalhar com os 2 eurímetros da plataforma, enfim, né, dos 3 eurímetros ali. E aí eu consigo fazer a manutenção em separado deles, né, a troca de óleo do motor, da esteira, enfim, a manutenção lá da trilha. Então, eu posso trabalhar com multi-eurímetro também. Tá? Isso aqui depois está tudo interligado com gestão de serviço e manutenção do cigano. Feito isso, a gente vai ter disponível, então, né, para montar lá nos nossos movimentos, né, a nossa safra, né. Então, ali na aba movimentos, né, eu vou definir na minha safra quais são as culturas que eu vou plantar. Então, ali dentro das culturas da safra, eu vou colocar ali a safra 21-22, que é o que a gente tem, o início dela, né? A situação aberta, porque ela está iniciando, né? E dentro da cultura ali da safra, eu vou colocar, né, o que eu vou ter naquela safra. A gente só tem o soja ali, né? Mas eu poderia ter soja, milho, algodão, tudo que vai acontecer dentro desse ano, né? Dentro dessa safra que a gente abriu. Aqui tem uma questão gerencial, ali de conta gerencial versus fazenda, né? Se eu quiser ter rateios, né? Eu posso utilizar lá nessa safra e fazer o rateio entre essas fazendas, por exemplo, né? Então, eu tenho 3 fazendas aí, eu posso fazer o rateio entre elas de toda a receita, né, e a despesa, né? Já posso informar isso para que eu faça de forma automática. Ou eu faço de forma através dos apontamentos, né? Que é a forma direta que a gente trabalha, né? Podemos sair dela aí, Marcão? Isso, podemos sair novamente. Então, feito o cadastro da safra, a gente vai para as lavouras, né? Então, aqui eu vou montar a minha lavoura. Então, eu posso dizer ali em cima, né, qual é o ID da minha lavoura, eu posso selecionar talhões, né? Vou dizer qual é a cultura da safra que eu estou trabalhando, a cultivar, qual fazenda ela pertence, qual o talhão que eu estou olhando, ali já deu a área útil do talhão, então 200 hectares, né? E aí eu já vou começar a fazer as minhas previsões, né? Então, a data da semeadura ali, né, prevista, a data da colheita prevista, o ciclo médio ele já trouxe, né? Então, quando eu coloquei ali, ele já trouxe os nossos cadastros. E dentro do ciclo realizado ali, depois vem os nossos apontamentos na lateral, eu vou poder fazer esse monitoramento, esse acompanhamento. Então, a data da semeadura ali, a prevista é 15/9. Quando eu realmente plantar, no meu aplicativo lá, eu vou informar qual é a data da semeadura. E aí, cada propriedade hoje, né, tem as suas características primárias ali. Por exemplo, eu tenho ali a data de emergência, a data de florescimento, de maturação, de colheita, que eu vou apontando. Isso vem da onde? Os agrônomos que informam, né, os apontamentos que ele quer fazer, o que é importante para a empresa, né? E a gente vem fazendo esses apontamentos e trazendo aqui para dentro do cigano. Mais ao lado à direita a gente tem a situação, então a situação os dados da lavoura, ela tá, nesse caso aqui ela já está fechada, já foi encerrada, mas ela poderia estar em aberto ainda, né? A finalidade ali foi com a produção própria, né? Ela poderia ser, a finalidade poderia ser produzido para semente, para venda in natura, enfim, aí depende de cada talhão, né? Se eu colocar uma finalidade ali para produção de semente, por exemplo, eu vou ter uma gestão, um manejo, né? Se eu colocar ali para produção própria, outro manejo, né? Então, geralmente eu vou colocando e atrelando a finalidade aí conforme vai ser o desempenho depois, né, a atividade fim daquela cultura, né. Mais abaixo ali a gente tem o espaçamento, então como é que eu vou trabalhar, né, qual é o espaçamento que eu vou largar, quantas mil sementes eu vou largar por hectare, né. Ali depois eu tenho sementes por metro, eu tenho sementes por hectare, eu tenho uma quebra prevista e depois eu tenho o realizado, né, o quanto aconteceu. Então aqui também já é todos os parâmetros que o agrônomo, né, ou a área técnica da empresa, ela define, né, ou da fazenda, né.
ela define quais são as especificações técnicas que ele quer que siga lá na hora do plantio. Tudo isso depois vai para a mobilidade e vai para o app. Dentro disso, feito isso, lançado os meus custos ali, né, e as datas previstas, os talhões, enfim, ele já me dá lá abaixo um custo previsto realizado. Então, esse relatório, a gente tem ele no BI e tem ele aqui para que já possa simular, né. Então, a qualquer momento, ele pode vir ali, fazer a simulação, escolher a fazenda, né, escolher a fazenda, o talhão que ele vai pegar, e ele vai gerar um relatório onde vai trazer um extrato, né, para o produtor. Qual é o talhão, a variedade que ele está plantando, a área ocupada, o total previsto, realizado, e depois ele vem quebrando, né. Ele vem quebrando por grupo de operação, né, que é o plantio, a pulverização, a colheita, que eu cadastrei lá, né, e ele vem mostrando qual é o custo previsto, realizado e o real, quanto variou. Como eu disse, a gente tem isso no relatório aqui hoje, que facilita muito, e tem em todas as telas de BI do Cigana. Né. Aqui vai trazer ali os produtos que ele utilizou. Isso aqui é bem bacana porque ele pode analisar, né, a todo momento, eu estou utilizando um produto que tem um valor agregado que está mais alto hoje, eu tenho um similar que pode substituir ele, então tudo isso são decisões que o proprietário, o agrônomo, enfim, a área técnica pode tomar direto, né, na hora do planejamento e do acompanhamento e dos apontamentos. Dentro disso ele vai trazendo e no final ele vai trazer um resumo, né, e nesse resumo ele vai trazer aquele talhão, qual é o previsto, realizado e o custo real dele ali embaixo, ó. Então ali eu tenho o custo previsto, o custo real, a variação que teve, quantos hectares, né, e o custo por hectare, que é o que todo mundo olha. Então essa é uma informação hoje que qualquer propriedade vai buscar. Poucas têm, tá? Poucas têm. Muitas têm isso no Excel, tem isso em dados complementares, tem dificuldade em fazer a extração dessas informações, e a gente consegue dar hoje aqui em tempo real, né, para o produtor. A maioria dos nossos clientes tem painéis hoje e acompanham isso em tempo real. O trator está lá executando na lavoura, né, e eles já estão fazendo esse acompanhamento. Só volta ali, Marcão, ainda dentro da lavoura ali, antes de abrir o BI aí para nós, hein? Tá, desculpa. Fui ansioso. Ainda dentro da lavoura ali, nós temos um botãozinho lá embaixo, ó, que são os eventos da lavoura. Aí. Para isso aqui a gente tem mobilidade, tá? Mas tá tudo no aplicativo, depois a gente pode dar uma olhadinha também, né? Mas enfim, o que reflete o aplicativo é o que a gente tem aqui. Então aqui tu vai ter o apontamento, a data e hora do plantio, os insumos que você utilizou, a quantidade que você utilizou, o centro de armazenagem, o estoque que saiu, né? Depois do ladinho tu vai ter a composição e o tempo, né, que tu utilizou, né? A mão de obra que foi para essa atividade, então aqui quem foi o operador da máquina, o tempo que levou, a hora utilizada, né? As condições climáticas que estavam no dia, né? A condição climática, isso aqui pode ser informado manual, né? Ou pode ser integrado com a estação meteorológica da fazenda, né? Eu posso coletar os dados para fazendas maiores que já tem estação meteorológica, a gente coleta os dados. E também tem a questão do cadastro das pragas. Então, se eu estou fazendo um fungicida, por exemplo, ou um inseticida, né? Eu quero saber naquele talhão quanto estava afetado para que no próximo ano eu possa fazer lá, por exemplo, né, uma rotação de cultura, né? Então, dentro disso, hoje, a gente consegue fazer toda a gestão e todo esse apontamento. Então, notem que no apontamento aqui, o produtor ele já consegue saber tudo o que aconteceu. Qual talhão ele aplicou, a mão de obra, a composição, a condição climática, né? E os insumos que ele utilizou. E isso tudo vai levar para o nosso relatório ou para o relatório de BI que o Marcão vai abrir agora, que é o modelo, né? A gente pode criar de acordo com a demanda de vocês aí. Nós temos um exemplo aqui na capa, tá? Mas estão aqui também alguns aqui dentro, né? Em movimentos aqui. Nós temos as análises das safras, temos um painel de custo aqui, tá? Foi a primeira parte que a gente analisou, então a gente pode ter uma visão global de todas as nossas... Só carregando o BI aí, rápido, instantezinho. Posso enxergar como condomínio todo, né? Dentro do condomínio, o que eu tenho ali dentro para olhar. Aqui dentro a gente está numa base, onde a gente tem várias outras bases sendo acessadas. Então, sempre a gente vai fazer o critério de validação da senha do usuário. Mas em uma base exclusiva, o que acontece? Eu já tenho definido isso. O BI acessa de qualquer parte. Isso é uma vantagem em relação ao BI e a aplicação mobile que a gente vai trabalhar, que vai mostrar depois, agora na sequência. O que a gente extrai lá de dentro? Todas as informações referentes às safras que tem. Aqui é só um exemplo. Eu posso ampliar ela, olhar as safras, por fazenda, e qual foi a receita total, comparação, por tipo de cultura, por tipo de cultivar que foi aplicado, tá? Então, o ciclo todo a gente consegue ter esse acompanhamento, como o Rodrigo mostrou os cadastros permite, toda essa extração dessa informação baseada de lá, como também eu posso pegar e ter toda a parte de custos, de cada comparando safra com safra. Aqui a gente pode fazer um indexador, né, em dólar, principalmente porque nós temos os insumos todos dolarizados, e também a parte
da semente é dolarizada, né? Então, para que aquela apuração em moeda forte a gente venha trabalhar também é possível, aqui está em real, mas aqui a gente vai ter um custeio, né? Custeio de fertilizante, um custo financeiro, porque eu tenho, custo de impostos, mão de obra, de oportunidade, custo de semente, né? CPT dessa tudo saca por hectare em custos. A mesma forma que eu tenho lá, eu posso abrir ele aqui, fazenda a fazenda, e analisar resultado a resultado de cada uma delas. Esses painéis são totalmente parametrizados, como a gente sempre vem trazendo para vocês em todas as nossas reuniões, né? Então, é possível trazer mais informações. O Rodrigo tem várias experiências no mercado aí dentro. A gente tem nossos modelos, apresenta para os clientes, e eles sempre complementam com uma nova informação, né? Nós temos aqui uns padrões que a gente traz, por exemplo, esse análise de safra é um pouco mais simples, mas é para ter um conjunto todo da informação. Tá? Basicamente, aqui a informação ela é dinâmica de acordo com cada cliente, né? Basicamente, o que se analisa é o custo por hectare, eu quero saber lá dentro do hectare quanto que eu gastei lá de determinado insumo, quanto foi o custo de mão de obra, quanto foi o custo de maquinário, né? E qual foi o custo global. Então, hoje a gente tem a possibilidade de ter essa informação aberta, né? Como o Marcão disse, são painéis aqui que a gente monta hoje junto com o cliente, né? Para que eu tenha um acompanhamento de safra, por exemplo, saiba o que está acontecendo em tempo real na colheita, quanto é que eu estou colhendo por talhão, a média, né? A média por hectare, quanto é que tem de desconto, né? Então, tudo isso hoje a gente já pode trazer de forma dinâmica, né? Conhecendo como a gente conhece os nossos concorrentes de mercado, a gente sabe que, em termos dessa questão do BI 100% integrado, hoje nativo da ferramenta, ele é um grande diferencial, né? Porque vocês viram, a gente tem informação dentro do RP, tem informação dentro do RP, mas qual é a possibilidade que a gente tem? Além disso, demonstrar ela de forma gráfica, né? E pensa que o produtor pode estar lá no meio da fazenda, ele pode estar no aeroporto, enfim, ele vai estar acompanhando, né, toda a situação ali da propriedade dele. Então, essa dinâmica aí que ajuda muito hoje os clientes da Cigana, e que nos diferencia no mercado em relação aos nossos concorrentes, né? Então, toda a estrutura que a gente tem de lavoura por trás, toda essa parte de apontamento, agora o Rodrigo deve abrir vou transferir a tela para ele abrir um aplicativo. E esse aplicativo no Cigana, ele tem a gestão aqui dentro, ó. Ele não está posicionado aqui, mas está na área, é o app mobile nosso, né? Então, aqui dentro, eu faço um cadastro, depois ali você baixa o aplicativo na máquina, ele fica já direto conectado ao ERP, para poder fazer o apontamento de campo, fazer as manutenções, fazer toda aquela parte das RTs que a gente vai trabalhar junto ao mercado. Eu vou te transferir a tela, Rodrigo, se tu puder, aí fazer essa gentileza para nós aí, porque eu não tenho ela aqui para mostrar para eles. Agora pode compartilhar a tua aí, que aí a gente olha juntos. Beleza, deixa eu só carregar aqui o Marcão e conectar aqui, a gente já vai falando sobre ele. Se quiser deixar na tua tela aí, enquanto eu vou carregando aqui, a gente já vai falando um pouquinho da pecuária também, tá? Ok. O aplicativo aí. Pode ser. Nosso tempo já está. Só pra gente dar uma passadinha ali para o pessoal entender também o que tem da parte da pecuária. Né? É importante. Tá liberado para vocês, compartilhado? Tá ok? Então deixa eu pegar aqui a área da pecuária. Como vocês viram, a gente tem um grande centro chamado agronegócio, onde os armazéns estão aqui dentro, que vai ser a gestão dos armazéns, o controle dos contratos, a armazenagem. Se você trabalha só com a parte de armazéns e você faz a parte de ocupação, controle dos contratos, nós fazemos toda essa gestão aqui dentro, com aquelas regras que o Rodrigo tratou ali dentro, das quebras também por contratos são dados, para a gente saber o que vai entrar e o que vai sair. Então, mas vamos entrar na pecuária aqui dentro da pecuária. Tá contigo, Rodrigo. A ideia aqui dentro é trazer essa visão da entrada do GTA, né? Para compra e abate, para engorda. Exatamente. Então, aqui dentro dessa base ainda, né, olhando um pouquinho mais a nível de gestão, quem tem hoje a parte agrícola geralmente tem pecuária integrada, né? Então, o que a gente fez? A gente acabou desenvolvendo dentro do Cigan a parte da pecuária também. Com a gestão de armazém que a gente já tem ali, né? A gente consegue controlar, fazer essa gestão da pecuária também. Então, aqui dentro, a partir de uma entrada do GTA, a gente pode mostrar a telinha ali, só mostrar a tela para vocês, né? A gente já pode cadastrar a GTA, trazendo aqui para dentro, então, o produtor, o emitente, o proprietário, da mesma forma do agro, né? Informar a qual fazenda pertence esses animais, né? E dentro disso já fazer a estratificação que a gente chama, né? Trazer os brincos dos animais. Então, linkado a isso logo ali embaixo, eu consigo vincular todos os brincos. Então, se eu estou comprando lá 100, 200 animais lá, eu já consigo trazer, né, todos os brincos e fazer esse vínculo, né? Então, uma vez que eu faço da mesma forma que eu tenho no agro, eu já posso fazer a gestão, então, dos brincos também. Deixa eu só marcar colocar uma fazenda, né?
Tá contigo, Rodrigo. E aí, dentro disso, eu já posso informar brinco, raça, sexo, né? O peso vivo declarado, o peso vivo aferido, né? A diferença entre os dois, né? Então, o que isso me permite? Me permite que eu tenha, né? Me permite que eu tenha hoje dentro da minha estruturação todo o acompanhamento. Então aqui também, o animal, eu vou saber todos os eventos, eu vou saber as pesagens, com quantos quilos ele entrou, quanto ele teve de ganho de peso, a diferença de peso, ali embaixo tu tem um resumo, ó, né? No resumo eu vou saber quantos machos, quantas fêmeas, quantos touros, né? A média de peso e de ganho que esses animais tiveram, né? Então eu consigo fazer toda a gestão desses animais. Toda a parte de pecuária hoje está integrada hoje com a balança, né, com a automação. A gente tem integração hoje, principalmente com a TrueTest, que é um dos principais equipamentos hoje a nível do Brasil, que o pessoal mais utiliza, né? Que é o quê? É o bastão onde eu faço todo o coleta e o apontamento desses eventos, né? Então o cara está lá no campo e está fazendo uma vacina, ou está fazendo um tratamento veterinário, enfim. Eu já estou alimentando todo esse custo em cima desse brinco desse animal e depois eu consigo fazer todo o acompanhamento. Então, a parte de pecuária também, ela possibilita hoje eu fazer todo o manejo. Eu consigo controlar, integrado com a pecuária, todas as fazendas que eu tenho, onde é que elas estão, onde é que os animais estão alocados, né? Consigo fazer todo o plantio lá, por exemplo, se eu vou fazer pastagem, vou fazer uma produção lá de forrageira, enfim, tudo isso já está de forma automatizada. Então, como a gente já tem a parte do agro integrada, isso facilita bastante, né? Porque eu consigo fazer a gestão tanto da parte do plantio lá, enfim, das tratativas lá da fazenda, né? Como o acompanhamento dos animais na fazenda. Depois ali, claro, a gente tem todos os cadastros ali, né, Marcão? A gente não vai cadastrar ali em virtude do tempo, mas pode voltar ali só na parte de cadastros lá, né? Então, a parte de cadastros ali, brincos, animais, espécies, né? Tudo isso a gente já pode cadastrar. Aqui a gente tem a questão também do acompanhamento para quem tem matrizes, né? Só volta ali um pouquinho no cadastro ali dos animais. Ali abaixo. Isso aí. Aqui você já consegue fazer o acompanhamento das matrizes, daquele animal, quem é o pai, quem é a mãe, a data do nascimento, o horário que nasceu, o brinco que foi colocado, a tatuagem que foi vinculada a ele, né? E depois o sistema faz toda a gestão ali do animal também, né? Porque eu tenho toda a árvore genealógica dele ali, para que eu possa saber depois, né? Toda a estruturação ali familiar dele, e eu consigo também fazer a gestão de idade dele, né? Então, como o animal ele vai trocando de faixa etária, o próprio sistema vem atualizando. De 6 a 12 meses, de 12 a 24, 24 a 36, mais de 36, enfim, definido como cada região, né? Então, dentro da parte da pecuária também é bacana essa gestão. Deixa eu ver se você conectar aqui, então, Marca, para nós olhar o aplicativo ali. Só complementando, também dentro da área da pecuária, a gente também tem um painel para acompanhamento, tanto quanto os relatórios, né? Então, para saber o que entrou de GTA, quanto entrou de macho, quanto entrou de fêmea, quanto entrou de touro, o que entrou em que foi bicho declarado, o que foi aferido, qual o total, por fazenda, né? Então a gente pode pegar aqui dentro, eu tenho a fazenda 1, eu tenho a fazenda 2, o que eu tenho em relação a isso, o que eu quero trazer de informação aqui dentro, quais são as entradas, os meses que foram feitas as entradas, e aqui dentro tem o acompanhamento entre elas, dos animais, né, emitentes, as raças que vão ter aqui dentro, né? Então, um acompanhamento. Da mesma forma, a gente deixa a liberdade e treina as equipes para que elas possam movimentar e já trazer esse tipo de informação, né? Também há ganho de peso, também o acompanhamento de ganho de peso do animal, se tu tiver o apontamento ali dentro da parte de tratamento do animal, então qual ganho de peso em 6 meses, em 3 meses está trabalhando na engorda, tu vai ter uma curva de acompanhamento em relação ao que ele consumiu, em relação ao que ele ganhou de peso, para te ter o ganho entre isso, né? Que é a grande relação aí do ganho, né? Na questão da engorda. Então, a gente já traz essas informações baseado ali dentro desta área aqui de pecuária. Tá? A grande sacada aqui dentro, que o GTA, tanto na entrada quanto na saída, está dentro declarado, né? E o acompanhar dentro e o manejo dele aqui dentro. Então, a pecuária tem esse viés aqui dentro do Cigano. Né? Então, aqui dentro, o que a gente tem? Dentro do aplicativo hoje do Cigano... Comentando que eles podem baixar isso, né, Rodrigo? Tem um app, pode baixar, né? A partir da próxima semana, acredito que a gente já vai ter liberado aí para que vocês possam baixar ele ali. Já vai ter a base para poder também, então, os Androids que vocês utilizam aí dentro. Já dá para baixar. Ele é todo offline, né? Então pode ser sincronizado a qualquer momento, né? Então esse é um diferencial, como eu estou a campo, né? Ser offline. Ele tem a parte de oficina, abastecimento, gestão de lavouras, né? E a parte de operações. Então, dentro da parte de lavouras, né, ele tem uma série de outros aplicativos aqui dentro, né, onde eu posso começar um apontamento, criar um talhão novo, né, fazer auditoria da operação, registrar as emergências, nível de barragem, precipitação, tudo aqui dentro. Ó. Então, todos aqueles apontamentos que a gente tem lá dentro do Cigano que a gente mostrou, ele está aqui no app. De forma bem simples, ó, se eu precisar fazer um apontamento de operação, né, se eu já quiser pegar aqui criar uma nova operação, ó, eu já venho aqui dentro, escolho a safra, ó. Escolher a safra que eu quero, a operação que eu vou fazer, que são aquelas operações que a gente mostrou que estão cadastradas lá dentro, né? Vou fazer aqui uma cobertura de solo, vou escolher quais são os talhões, qual é a composição e os insumos, ó. Muito fácil de trabalhar com ele, né?
Então, escolhe o talhão que está vinculado, pode vir aqui escolher as composições, as máquinas que você tem, ó. É só marcar aqui do lado qual é a máquina que você quer utilizar, ou pesquisar, enfim, né? Marca aqui do lado e a composição já vai aqui para o aplicativo, ó. Então, tudo isso já está pré-definido para que eu tenha facilidade de uso lá na hora do campo, né? Então, posso criar novos apontamentos, né? Posso vir aqui e fazer também a parte de manutenção, toda a parte de oficina, aqui, criação de ordem de serviço, ele está aqui dentro, ó. Então, como eu falei, a integração, a parte de manutenção, se eu quiser fazer quebrou o trator lá no meio da lavoura e eu preciso fazer lá uma manutenção, ó, posso vir aqui numa manutenção preditiva, por exemplo, vou dizer qual é o equipamento que eu vou colocar, né, o trator que eu vou colocar aqui, ó, vou escolher qual é o trator, ou o avião aqui, por exemplo, né, vou botar qual é o solicitado, consertar, trocar o óleo, fazer a manutenção preventiva, posso anexar fotos, né, várias imagens, para que a minha oficina saiba o que precisa ser feito, né, e isso aqui já vai cair dentro do SIGAM para que seja executado lá dentro do gestão de serviço, conforme eu vá executando essa atividade, ele vai me informando qual é o status dela aqui também, tá. Ainda dentro aqui da parte do app, né, nós temos a questão dos abastecimentos. Então, todo o abastecimento do equipamento na lavoura, ele é feito via mobile, né? Então, posso abastecer meus equipamentos lá no meio da lavoura, ó, máquina, veículo, aeronave, que eu tiver cadastrado. Eu vou selecionar o que eu quero abastecer aqui, por exemplo, no mesmo formato. Ó. Vou pegar aqui meu avião de novo, vou colocar, ele já traz qual é o combustível que está vinculado para ele, ó, então é o único que tem, para que eu não abasteça errado, né? Vai trazer aqui quais são os tanques que eu tenho para retirar, né, esse combustível, né? E eu vou botar a quantidade abastecida, quilometragem, enfim, a operação que eu estou fazendo, tudo aqui dentro. Ó. Então, dentro da mobilidade aqui do app, a gente vai poder estar trabalhando com todas as atividades que a gente olhou lá dentro, né? Tanto na parte de lavoura, abastecimento e na parte de oficina. Isso aqui vai estar gerando o quê? Vai estar gerando em tempo real, né? Dentro da tua empresa, os dados que vão estar sendo geridos pelo BI, né? Ou pelos relatórios que o Marcão mostrou. Então, isso essa é uma grande importância, né, Rodrigo? Porque aí tu tem um apontamento de uma despesa direta, de uma despesa indireta, dentro de uma colheita, dentro de um talhão, para te ver qual é que é o custo realmente que está te saindo aquilo. Que é uma grande dificuldade, porque a grande maioria faz por média. Quanto eu gastei de combustível, divido pela minha safra no período e utilizo isso. Não tem um apontamento real, porque isso faz muita diferença no mundo atual hoje, né? Cada vez mais a agricultura está muito tecnológica. Facilitadores dessa forma da gente poder imputar um dado, como o Rodrigo fez agora, de um abastecimento de uma aeronave, que vai fazer a cobertura e a pulverização de um determinado talhão, e depois, mais tarde, no relatório de final de ano, quanto foi gasto, se ela é indireta ou ela é direta, o que aconteceu ali dentro, isso vai repercutir no falando, a saca da soja é dada no mercado, ela variou de 171 para 143, já está perdendo dinheiro, então o que a gente pode controlar? O que a gente tem como empresa que a gente pode controlar, né, Rodrigo? É custo. E dentro do agro hoje... Preço não é conosco, né? Preço é mercado, né? E dentro do agro hoje, todos os produtores eles estão com tecnologia de ponta. Sem dúvida, né? Fato. Só olhar. Estamos com a Expo Inter agora acontecendo. Se vocês visitarem lá, vocês vão ver que são só equipamentos de ponta, né? A tecnologia que tem embarcado hoje naqueles equipamentos, provavelmente tem muitos carros populares que não chegam nem perto, né? Nem perto. Então, assim, o agricultor ele já está acostumado com tecnologia. Então, a gente não pode chegar com nada menos do que a gente apresentou hoje para vocês. Porém, entretanto, né, todos os nossos concorrentes hoje estão correndo atrás do que a gente já tem pronto. Essa questão da mobilidade hoje do app, eu sei porque a gente está todo dia em clientes, é um diferencial, né, porque é um software fácil, é um app fácil, a gente sabe que a mão de obra lá na ponta, de quem vai executar esse apontamento aqui, ela é uma mão de obra mais limitada tecnicamente, né, então a gente desenvolveu algo que é fácil, simples de ser implementado dentro da fazenda, mas que traz um resultado que qualquer propriedade hoje busca, né? Que é ter informação em tempo real para que possa tomar decisão. Né? E a informação correta, o apontamento exato, né? Quanto é que eu abasteci naquela máquina, quantos litros ela gastou por hectare, qual é o talhão que eu apliquei, que dia eu apliquei, quando que tem que aplicar novamente, né? E essa informação hoje, para quem utiliza o SIGAM, né, ela está em tempo real. A gente tem N cases de sucesso já trabalhando, né? Grandes empresas que trabalham conosco, grandes clientes, né? E a gente percebe que quanto mais a gente desenvolve nessa área, mais eles buscam. E esses caras que vieram, estão trabalhando conosco hoje, eles vieram de concorrentes do SIGAM. Né? E eles não tinham isso lá. Então, a gente sabe que os nossos concorrentes não têm. Né? Então, a questão da mobilidade, a questão do BI integrado e a questão da gestão que a gente tem ali dentro da parte do agro, ela está consolidada. A gente pode vender sem medo, né? Pode trabalhar sem medo. A questão da pecuária ali dos armazéns é algo que está evoluindo muito bem também, né? Então, a gente tem vários projetos andando e esses clientes, eles vêm melhorando a nossa ferramenta. Então, no decorrer aí, né, no início do próximo ano, aí já vai ter bastante novidade também nessa questão aí, tá? A gente tenta sempre primar pela questão da consolidação dos dados. Quer dizer, eu estou apontando bem no campo, estou trazendo uma informação consolidada, e hoje eu tenho como auditor dentro da empresa o próprio BI, porque ele é vivo em relação ao que está sendo feito. Então hoje eu não... quantos litros de combustível foi, quanto de calda foi pulverizado, em quantos hectares foram feitos. Se eu tiver um desvio,
um cálculo de desvio, eu consigo acompanhar isso online. Isso é a gestão dos custos dentro da produção, que é onde que a gente tem que tomar o maior cuidado, como todos, né? Então, tem custos financeiros, que também a gente trabalha ali dentro. O SIGA traz para a gestão do agro, além dessa toda esse regramento para movimentação e controle, tanto da lavoura, da pecuária, quanto também do armazém, todo um back-office que suporta isso e dá uma garantia para os sócios de quanto aquilo está acontecendo, de quando aquilo está valendo. Nós temos uma gestão também de planejamento orçamentário sobre isso, que também funciona muito legal. Então, qual é o meu custo de manutenção por veículo, dentro do meu planejado, da minha safra? Uma hierarquia para isso. Então, hoje o Ciganha é um software completo para atender as necessidades de vocês, tanto desde o back-office, a gestão, tirando ótimos relatórios. Eu tenho conversado com bastantes clientes aí, depois que eles começam a colocar o BI, diz assim, cara, uma das coisas que o BI me traz é a segurança, é essa questão assim, ó, de ter os dados realmente na minha mão, porque antes eu tinha uma planilha que vinha de 3 ou 4 locais, eu tinha um relatório que eu extraía num sistema e eu cruzava com o outro. Não, eu estou vendo um mundo só. Um mundo bem pensado, um mundo bem estruturado, né? Esse momento de hoje foi um momento de 1 hora, mais ou menos para vocês entenderem o que a gente tem de pequenas coisas. Tá? Se a gente for falar de água, né, Rodrigo? Meu Deus, ainda Dá para tem ficar muita aí. coisa pela frente aí. O mundo é vasto. A gente deixa um pouco que sobrou aí para perguntas, né? E caso vocês queiram entrar em outras perguntas, ter uma apresentação melhor dessa área, por favor, entre em contato com os executivos que estão lhe atendendo, né? Com as SDRs que lhe convidaram. E essas pessoas vão buscar a nós vamos marcar uma agenda, fazer uma apresentação para vocês, postar pontualmente como é que funciona, o Rodrigo está aí para um apoio para nós, né? Tem outras pessoas também, tem Bira, que tem uma série de pessoas na retaguarda aqui para trazer cada vez mais para vocês esse conhecimento do que o Sigil pode melhorar a gestão de vocês, ok?